Bom dia, pessoal. Então vou mostrar para vocês aqui o gabarito da avaliação, para vocês verem como é que ficam as respostas, vocês confiram aí no que vocês mandaram e vejam se ficou mais alguma dúvida, aí eu faço um exercício extra a respeito do assunto, tá? Então, número 1. Falava ali da equação, né, segundo Lavoisier. Então a gente viu que para Lavoisier eu não preciso me preocupar com a parte da reação em si, porque na época dele, lá da lei dele, ainda não existia balanceamento, reação. Ele sabia que quando ele misturava sódio e cloro, ele ia obter um sal e um excesso lá, que foi o caso desse exercício, tá? Então eu reagi 5 gramas de sódio com 7,1 gramas de cloro gás. A soma dos reagentes, 12,1. Ele obteve o que? 11,7 gramas do sal, do cloreto de sódio, e pôde notar que 0,4 gramas não reagiu. Então isso aqui foi um excesso de sódio que sobrou. Se eu somar também os meus produtos, eu vou ter 12,1, e aí eu vejo que está de acordo com a lei de Lavoisier. A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos, tá? Isso aqui a maioria acertou. A número 3, que era um pouquinho mais complexa, né? Essa aqui vocês nem teriam condições de fazer ela inteira. Então eu avaliei só uma parte dela e o resto eu sabia que você não ia conseguir fazer, que era a parte do reagente em excesso. Então isso aqui eu avaliei, a equação tinha que estar certa. Tá, ó, mercúrio reagindo com oxigênio forma óxido de mercúrio. Beleza? O problema deu pra gente lá 80 gramas de um e 6 gramas de outro. Então vamos lá. Preciso da tabela. Para quê? Para ver as massas dos elementos. Então eu sei que o mercúrio vale 200,6. Tá aqui. Como eu fiz o balanceamento da equação lá e fiquei com 2 mols de mercúrio, tá aqui o 2, então vou multiplicar 2 mols vezes a massa dele da tabela. Eu vou ter isso aqui, 400,12. Como é reagente em excesso, gente, eu só uso os reagentes, ó, tá? Só os dois que eu vou usar. O produto eu não uso mais. Eu usei o produto só para fazer o balanceamento da equação, tá? Se eu não tivesse usado o produto aqui, o balanceamento ia dar errado, beleza? Reagente em excesso, usou os reagentes. Volta para cá. Vamos para o oxigênio, O2. Eu sei que o oxigênio vale 16. Como são 2 moléculas de oxigênio, 32. Vezes o número de mols. Não tem nada aqui na frente, então é 1, né? Então tá aqui 1 mol vezes 32. Tá pronto. Tá? Então essa é a primeira parte. Vejam se ficou alguma dúvida, tá, disso aí. O que a gente vai ter na sequência? O que o problema passa para a gente. Então, eu montei a regra de 3. 400,12 corresponde a 32, tá? 160 gramas, que é o que a gente utiliza no problema, né? No laboratório, no caso, eu utilizaria 160 gramas, vai corresponder a X. Beleza? Então, olha ali, ó. Faço essa regra de 3 e tenho como resultado de x 12,8, tá? Próxima regra de 3, só que agora eu tenho que considerar a incógnita o meu mercúrio. Aqui a incógnita foi o oxigênio, tá? Aqui a incógnita vai ser o mercúrio, beleza? Então 412 vezes 32, isso é igual a 6 gramas que o exercício deu, y. Vou ter meu valor de y de 75 gramas. Eu tenho reagente em excesso? Bom, eu tenho que pensar assim. Se eu for usar essas 160 gramas aqui do problema, né? Ó, quantas gramas eu precisaria usar de oxigênio para consumir as 160 gramas de mercúrio? Eu teria que ter usado 12 gramas de oxigênio. Quantas gramas eu tinha em laboratório? 6. Não tenho como usar 12 se eu só tenho 6. Então aqui não pode ser um excesso. Beleza? Então vamos para cá, o excesso tem que ser aqui.
Se eu for usar, então, toda a massa de oxigênio que eu tinha no laboratório, 6 gramas, eu precisaria usar quanto de mercúrio? Aqui, ó, 75. Quanto eu tinha em laboratório? 160. Se eu usar 160, eu vou usar bem mais do que precisa. Tem reagente em excesso? Sim, é o mercúrio. Tá? Então, botei o resultado aqui. Ó. A excesso de mercúrio, seria necessário utilizar 75,02 gramas para cada 6 gramas de oxigênio. Porém, o problema utilizou 160. Sendo assim, houve então um excesso de quase 85 gramas ali. Tá? Depois, se quiserem, eu tenho mais exercícios de reagentes em excesso, se quiserem fazer. Essa aqui quase todo mundo acertou também, a 4, né? Eu só considero aqui o número de mols, tá? Então, a proporção é 2 para 2 para 1 e a lei é de Gay-Lussac. As teóricas eu não fiz aqui, tá, gente? Teóricas era com vocês. A 7 foi bem fácil também. Usei 6 de magnésio, obtive 10 de óxido de magnésio. Quanto eu queimei de oxigênio? 4, né? E a letra B, então, por regra de 3, também pego as massas da tabela, faço tudo igual, tá? E aí acho aqui como resultado 36,17, tá bom? E a 8, que é a parte do cálculo percentual. Tá? A 8 e a 9 eram iguais. Essa eu mudava a forma de fazer, tá? Então vou deixar as fotos aí para vocês verem, conferirem aí tudo certinho. Aqui, ó, só cuidem que alguns montaram errado a regra de 3. Alguns colocaram 342 e 100, e o 144 aqui embaixo. Isso está errado, tá, gente? 342 é a massa molecular da sacarose e 144 é a massa de carbono que eu tenho dentro da sacarose. Para 100 eu tenho X. Tá? Isso, ó, para todos. Ó. Tá? Ó, para 100 eu tenho X. Sempre assim. Beleza? Então vejam se ficou alguma dúvida, vocês me passem para a gente fazer mais alguns exercícios caso necessário seja, tá bom? Valeu, até mais.